Olá pessoas, tudo bom? Trazendo um vídeo novo aqui pro canal, que faz tempo que eu não faço. Esse vídeo era pra ter saído no domingo por causa de um pequeno probleminha. Eu tive que refazê-lo do zero, né? Pra quem gostou do nosso RPG e de ouvir o nosso RPG, se você não ouviu ainda, tá aparecendo no card aí pra você. Ouça lá, e a parte 2 ainda está em produção e vai demorar um pouquinho porque eu tive alguns problemas na época da gravação. Então, muito do conteúdo da gravação foi perdido e eu vou ter que refazê-lo de acordo com o áudio que eu tenho só meu lá. É uma bagunça, a gente vai fazer sem enrolação. Vamos falar de Genshin, vamos falar das visões. Isso aqui é uma teoria baseada em conteúdos do jogo, ou seja, todas as informações que eu vou falar aqui foram baseadas em coisas do jogo. Para quem não conhece Genshin, Genshin Impact é um jogo de mundo aberto, free to play, onde você pode explorar e também buscar novos personagens para o seu grupo e evoluir eles de acordo com o que você vai jogando. Ele atualmente está com vários eventos e expansões para chegar ainda. Ainda é bem cru o jogo no geral, mesmo que já tenha bastante conteúdo. Voltando, as visões são a base do poder dos personagens e elas são divididas em 7 elementos atualmente. Não se sabe se terá mais, se existem mais, se serão adicionados mais no decorrer do jogo. Lembrando que existem personagens que não têm visões, sim gnostes, que são os casos dos arcontes, são tipo os deuses, né? Ou os yachas, que usam outras coisas como poder, mesmo que apareça como visão lá, tá? Seguindo, as visões são divididas em Pyro, ou Piro, como eu já ouvi algumas pessoas falando aí na net, né? Que nada mais é que fogo. Hydro, ou Hidro, ou Hidro, como eu também já ouvi, que é basicamente água ou aquático. Temos também Cryo, ou Crio, que é gelo. Temos Anemo, ou Enemo, que é vento, na verdade significa brisa mais ou menos. Dendro, ou Dendro, que é natureza ou fonte natural, alguma coisa assim, né? Que seria planta, basicamente. Dio, que é geo, né? Também, que é terra, né? Geografia é o estudo do globo, da terra, né? E, por último, eletro, ou electro, que nem eu já ouvi uma galera falando, que é eletricidade ou condução elétrica ou capacidade elétrica. Não é raio, como muita gente fala. Não, não é. Tá? Qual é o conceito das visões? Os personagens, dito nos escritos, assim como eu estou mostrando para vocês aí, né? Eles são definidos como momentos onde a pessoa se conecta com a essência de Teyvat, que é o universo, o mundo onde se passa a história, e recebe essas visões como forma de poderes. Os personagens têm vários tipos de poder diferentes, né? Exceto pelo protagonista, que é o nosso protagonista, que ele tem vários elementos. Isso não é uma coisa que acontece no universo. Todos os personagens que aparecem com mais de um elemento usam algum artifício para isso, como é o caso do Shield ou Tartaglia, que ele usa uma máscara para ganhar o elemento raio, né, o elemento eletro, para ganhar os poderes, né, elemento eletricidade. E como funcionam essas visões? Eu, estudando lá o que está escrito lá, defini como 3 tipos: o de habilidade natural, ou seja, a pessoa tem um dom para aquilo, ou seja, um prodígio, então naturalmente ela ganha. E normalmente pessoas assim ganham muito novas, né? Essa visão. Existe a pessoa que treina para aquilo, como é o caso da Mona, por exemplo, onde ela vai treinando para se tornar uma astromante. Para quem não sabia, ela é uma usa as estrelas para poder ver o futuro, né? Ela é uma astromante e ela diz na própria história dela, quando você joga com ela, que ela treinou anos para conseguir, né, dominar aquela habilidade, ou seja, foi pelo esforço. E terceiro tipo, que é aquele com esforço, mas não de treino, e sim de vontade. Quanto maior a vontade do usuário, ele acaba recebendo o poder para poder concluir a sua vontade. No caso mais comum, mais famoso da história aí é a Bárbara, que de tanto ela querer ajudar os outros, acabou recebendo a, a visão de Hydro, que gera cura, né? Que ela causa cura nas pessoas. Aí, dividindo esses 3 tipos, né?
um dos mais potentes personagens na história, de acordo com o próprio enredo do jogo. Nós estamos ignorando tabelas de dano e qualquer coisa assim. É a Klee. Ela é um prodígio, tanto é que ela é o personagem mais novo da história e já tem um poder descomunal comparável ao do Diluc ou da Jean. Lembrando que a gente está ignorando tabelas, a gente está falando de poder histórico. Então ela é o nosso grande prodígio e realmente o poder dela, imaginando na progressão que a gente viu, por exemplo, do Diluc, que é o personagem mais velho da história, tirando os Arcondes, e a Ganyu e o Xiao, a gente tem personagens extremamente poderosos mais velhos. Ou seja, com o tempo, o seu poder de visão aumenta porque você aprende a dominar melhor ela. Se a Klee já tem um controle muito absurdo sobre ele, imagina quando chegar mais velho. E aí vem a minha teoria. As visões, elas não são simplesmente ligadas ao elemento que a pessoa usa, e sim são ligados à parte do elemento. Se nós pegarmos o Vent ou o Zhongli, que são os dois arcontes que já apareceram na história, a gente vai ver que o poder de ambos é um poder massivo. O Zhongli, poder massivo de pedra, todas as habilidades dele são voltadas para controlar a pedra de forma massiva, né? E o Vent é a mesma coisa, só que com o vento. Todas as habilidades dele são voltadas para isso. Só que, com os personagens, nós temos 4 tipos de visões, de tipos de visões. Visões diretas, que são aquelas que são lançadas, o elemento é lançado contra o inimigo. A gente usa como catalisador normalmente, né? A Klee, por exemplo, é um catalisador que não é assim, que não tem esse tipo de lançamento, né? Mas a gente já chega lá. Nós temos o de indução, né? Que ele joga o elemento dele em alguma arma, artefato ou de alguma forma. E nós temos o de invocação, onde ele gera algo para gerar aquele elemento. Lembrando que, apesar dos personagens Shanlin e Ember usarem o R2 delas e teoricamente seu elemento fogo, né, o elemento pyro, elas não estão usando a sua visão quando elas invocam os respectivos partners delas, né? Assim como tem outros personagens que também não, como o Albedo, por exemplo, já que ele usa a alquimia para invocar aquela flor que levanta, né? E não necessariamente a habilidade gel dele. E nós temos vários personagens assim, né? Temos não só os personagens de criação, né? Como por exemplo a Fischl também é, né? Temos o personagem de arremesso, né? Tem o personagem que consegue canalizar a visão dele e arremessar, e tem o personagem que consegue disparar o inimigo, né? Que é arremessar o inimigo para longe ou coisa assim, né? Seria um impacto, algo mais dinâmico, mais direto, né? Eu ainda tenho pensando um nome melhor para isso, né? E tem os personagens versáteis, né? Por que eu tô falando isso? Quanto maior o controle, se você olhar uma tier list qualquer, que nem eu tô mostrando para vocês agora, o nível de poder dos personagens ele vai aumentando de acordo com quanto controle ou quanto tempo o personagem tem como usuário daquela visão. Por exemplo, a Bárbara, a visão dela não é Hydro, e sim usar as ondas sonoras através da água. Por isso que as magias dela são todas musicais, porque ela está transmitindo a onda sonora através da água para poder fazer os efeitos. A Ember seria o vento quente, o ar quente, né? Tanto é que todas as habilidades dela são focadas em flechas e coisas do gênero, que são basicamente ar quente. E ela é uma pessoa que voa, né? Que ela tem uma parte da história que ela vai voar e o ar vem como se abençoasse ela. E isso se segue para vários personagens. Alguns personagens a gente não tem como ter certeza, porque a gente só tem a história e ainda não aparecimento real do personagem na história. Mas eles, em geral, todos eles seguem essa regra. O Diluc, por exemplo, apesar de seu poder, qualquer habilidade dele consegue controlar o elemento pyro para imbuir na própria espada. Aí ele aumenta tanto e libera, que é o super dele, como se arremessasse. Todos os golpes dele são justamente ele atacando e liberando através da espada o seu poder. A Jean tem um controle maior sobre o elemento vento, né? Toda a habilidade dela é controlar, só que em um âmbito mais reduzido.
A Saccharose, né? Sucrose. Ela tem a habilidade de controlar o vento, porém não tão bem quanto a Jean. Então, normalmente todos os ataques dela são ondas, né? São ondas absurdas. Se você comparar o Venti com esses dois personagens, por exemplo, o Venti consegue controlar num nível tão absurdo que ele canaliza tudo para um único lugar e prende eles lá. E pelo que a gente vem vendo da história, como é contada pela MiHoYo dentro do Genshin Impact, a gente vê que não é por acaso que os personagens têm essas capacidades, né? Diferente do que muitas tier lists marcam por aí, né? Primeiro que um personagem, para ser bom, ele não precisa de nada, nem de artefato, nem nada. Ele naturalmente tem que ser bom, né? E se a gente ignorar constelações, ignorar níveis e tudo mais, e for colocar apenas para essa energia massiva que eles usam, né? A gente vai ter uma tabela mais ou menos que nem está aparecendo aí para vocês, onde a gente tem os personagens que são os Arcondes, ou muito mais velhos como Diluc e Mona, que treinaram muito, e a Klee, que é o nosso personagem prodígio. Todos eles lá no ranking S são personagens extremamente poderosos e habilidosos. No ranking A, a gente tem os personagens que tem algum controle ou já tem algum tempo de canalização, de aprendizado e tudo mais. E outros personagens vão decaindo aí o decorrer da nossa tier list até a gente chegar na Ember, que é o pior personagem. Mas que, se você pensar, elemento ar quente, que a visão dela é o ar quente, e parar para olhar um pouco, você vai pensar, realmente não tem muito para onde ir. Então ela conseguir ter se tornado uma cavaleiro de Favonius já é um grande feito pro personagem, né? Também é descrito, por exemplo, no Kaeya, mostrando que a visão dele não é muito poderosa. Ele mesmo diz isso na história dele. Se for lá ler, você vai ver que a visão dele não é muito poderosa. Por isso que ele se especializou em combate de espadas até se tornar um dos melhores guerreiros de espadas, né? A Lisa, apesar da idade dela, que já não é nova, né? Uma pessoa de tarará anos, nem lembro quanto que é agora de cabeça, ela nunca se empunhou muito em controlar. Ela tem o seu controle do seu elemento, né, do Eletro, mas ela nunca se empenhou em evoluir aquilo porque ela nunca precisou, né? Tanto é que ela não é uma cavaleira de Favonius, ela é uma bibliotecária. Então o poder dela não ser muito alto faz sentido. E você vê um padrão nisso. Veio o Ganyu, veio o Xiao. O Xiao, a história dele é justamente que o poder dele é uma faca de dois gumes. Ele sofre tanto quanto ele causa dano nos outros. Isso está dentro da história dele quase perdeu o controle, ele se salva pelo Venti. Então tem todo essa união entre fatores em todos os personagens. Qualquer personagem que você for ler lá tem isso. Então eu acho que a base é essa daí, é esse conceito, né? Vou deixar uma tier list aí, que é a tier list de poder, sem levar em consideração nenhuma outra coisa, apenas essas explicações que eu dei aqui. Se você quiser, você vai lá e dá uma olhada e pensa um pouco, tá bom? Deixa aí na sua opinião qual que é a visão de cada personagem nos comentários, né? Ou do seu personagem favorito, qual que você acha que é. A gente falou da Ember, que tem o vento, o ar quente, né? A Mona, que ela usa o reflexo estelar, né? Isso é uma coisa parece bizarra, mas ela usa o reflexo estelar, né? Para poder usar a magia dela. É um conceito astronômico lá, de astrologia misturada com astronomia, que existe na real mesmo. Não que astrologia e astronomia sejam coisas científicas 100% apuradas, tá, gente? Primeiro que a astrologia nem apurado é. E a astronomia ainda tem lá o seu caminho até chegar no 100%. Mas vocês entenderam, né? Então, falou, valeu. Até mais. Fui. Espero trazer logo as parte 2 do RPG para vocês.